Arianes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à leitura de vocês. Hoje a gente vai fazer uma voltada para o mês de junho, tá bom? Espero que vocês aproveitem aí da melhor forma, tá? Divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. O que os arianos, arianas e arianes que assistem esse vídeo precisam saber com relação ao mês de junho, referente às 9 áreas da vida deles, delas e deles, por favor. O Tchaurio. Salve as crenças da Jurema. Áries, por favor. Área da espiritualidade. Meu pai. Espiritualidade. Espiritualidade. Nossa, tem alguém aí que vai entrar dinheiro. Eita. Espiritualidade. Cavaleiro de Copas aqui numa posição de avanço. Quase um bloqueio. Vamos entender. Família. Família. Opa. Família. Deu um imperador numa posição de desbloqueio. Interessante. Prosperidade. Prosperidade. A carta do julgamento também numa posição de desbloqueio. Sucesso. 3 de paus, uma posição de avanço. Tem uma coisa aqui que tá ultrapassando um pouco. Tem uma coisa aqui que eu escutei assim, você se passa. Então eu não sei se você tá se passando um pouco, tá fazendo alguma coisa a mais. Relacionamentos. Tem aqui uma carta do mundo no bloqueio, mas uma posição de fechando uma torneira. Então vamos entender isso aqui. Criatividade. O 3 de ouros também no bloqueio, amigos. Cavaleiro de espadas. Trabalho. Eremita, numa posição de equilíbrio. Saúde, por favor. Uma carta só, por gentileza. Resume para mim, por favor. Saúde. Nove de paus. Ok. Resultado. As de espadas. Então. Desculpa. O momento de vocês pede verdade, né? Então, assim, pode ser que essa leitura não seja, não sei ainda, tá, gente? Eu vou sentindo, não seja tão doce, porém será verdadeira. E aí, essa verdade, já começando desde agora, pode ser que não seja para você, tá? Por quê? Porque a leitura tem um endereço para onde ela vai, né? E aí, não tenta forçar alguma palavra ou alguma estrutura que você saiba que não seja para você, tá? Você vai precisar utilizar do teu autoconhecimento e não, né, digerir e não se influenciar de forma negativa, tá bom? Então, filtre bem essa leitura e tenha isso em mente. Não é mais doce, mas é verdadeira, tá? Então, o que não for verdadeiro, não espere, né? Talvez você não escute coisas que sejam agradáveis e tá tudo bem, mas a questão que se não for verdade, não é pra você. Então, entre algo que não é muito fácil de engolir e entre algo que é mentiroso, tem uma diferença muito grande, tá? Então, filtre o
o que é verdade e o que não é pra você, tá? Então, adequa a sua realidade e não engole o que não é pra você, beleza? Então, beleza. Vamos ver aqui a espiritualidade. Ó, tem alguém aqui que que tá assim pedindo cautela pra conversar. Tipo, cautela comigo, cautela na hora de conversar comigo. E assim, tem uma coisa aqui que eu escutei, né? Que é carência. Então, assim, às vezes a gente diminui a importância de algumas coisas na nossa vida, né? Aconteceu comigo várias situações. Aí eu posso falar de mim, porque daí eu não falo de pessoas, falo da minha. Do que eu passei, o que eu esperei, e isso cabe a mim, né? E aos outros cabe a interpretação que cada um quis dar com relação às circunstâncias. A questão é que a, eu vivi algumas coisas que eu achava que eram naturais minhas, sabe? Eu agia de N formas no meu dia a dia. E eu fui percebendo que conforme eu fui tendo um trabalho mais reconhecido, que eu fui tendo um relacionamento mais equilibrado, que eu fui tendo pessoas que me valorizam pelo que eu sou, não só pelo que eu tenho. Pessoas também que começaram a falar assim, nossa, reconhecer o meu mérito, de certa forma, sobre as coisas que eu tenho e tudo mais, tudo que foi acontecendo, eu fui deixando alguns tipos de comportamento e deixando alguns padrões na minha vida, né? Então, eu fui percebendo que o meio interferia na minha vida e com quem eu convivia ou a forma como eu recebia certos tipos de coisa ou não recebia certos tipos de coisa me moldavam a agir de uma forma automática com relação a algumas coisas, sabe? Então, eu não entendia que eu tinha carência. Às vezes as pessoas entendem carência como assim, carência é algo que nossa, tô sendo dodói, eu tô chorando, eu tô isso, eu tô aquilo. Na verdade, não. Às vezes eu posso estar com alguma carência de chorar, né? Então eu preciso, eu estou com falta, né? Porque a carência é algo que falta, né? Choro na minha vida, né? Porque assim, o choro é uma forma de elaborar as emoções e de fazer com que você lá na frente até não tenha, entre aspas, um câncer, né? Tá? Então, assim, a psicomática vai falando, psicossomática, né? Vai falando disso, de você ir trabalhando as suas emoções e vai vendo aquilo que a gente acaba não elaborando lá na frente pode se tornar uma doença. Eu não tô falando, gente, de coisas que são genéticas, de coisas que já iam acontecer com você. Tô falando de coisas específicas que se explica pela psicossomática, tá bom? Mas não tô falando nada além disso. Só isso. Beleza? É isso. Então, nada fora do que é, tá bom? Então, a questão aqui é que tem alguma carência em você onde as pessoas não podem falar de uma forma X ou Y ou Z com você, que você acaba. Tem uma coisa aqui que eu estou abandonando o barco, né? Eu não sei se. E aqui tem um rei de espadas, né? E assim, você cortando ou agindo na defensiva ou indo para cima de uma forma impulsiva ou, sabe, deletando da sua vida, enfim, seja o que for, ou respondendo de uma forma que não é muito legal. E assim, é que as coisas não precisariam ser assim. Elas acabam sendo assim porque você tem pouca tolerância com certos tipos de coisa, a ponto de não conseguir analisar, sabe? Então, assim, às vezes, a gente desconsidera que aquela pessoa, por exemplo, é tão doente quanto a gente, né? Ela teve um dia tão ruim quanto o nosso. Ela teve uma coisa tão poderosa quanto a nossa para ela agir da forma como agiu. Então, às vezes a gente deixa de considerar certo tipo de coisa e de explorar o nosso melhor, porque às vezes o nosso melhor vai ser apenas não competir quem tem uma vida pior, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, porque não. Aí fala, mas
sua vida é nananá, a minha também é nananá. E aí começa aquela coisa. E aí vai tendo aquela briga e às vezes você não precisa entrar numa coisa desnecessária porque você, de certa forma, não pensou direito ou por conta de alguma carência sua. Então tem uma coisa aqui que é muito específica, que é uma coisa que tá te dando ansiedade, tá? Que reflete sim na sua saúde, tá? Que precisa ser olhada assim, independente do que pareça por fora, tá? Então, assim, eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, eu sei que você é uma pessoa que sabe o que você tá falando, você estuda, não é uma pessoa leiga, não tô falando disso, mas é uma questão aqui de você também ter carência, como muita gente tem sobre coisas parecidas ou não, tá? Então, se o que eu tô falando pra você aqui é mentira na tua vida, não é seu esse vídeo. Mas se eu tô falando com você e isso só tá um pouquinho difícil de engolir, é pra você, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser com relação a isso. Tá difícil de engolir, mas é uma verdade, é pra você. É mentira, não tem nada a ver comigo esse vídeo. Tipo, se você tá falando, não tem nada a ver. Então é pro colega, tá bom? Então, não sei porque essa introdução é enorme, mas tem alguém muito sensível aqui e que precisa que as pessoas tenham muito cuidado para conversar. Tem que ter muito dedo para falar alguma coisa, porque se não falar do jeito certo, da forma correta, descamba, né? E aí não é por aí, né? Se pra você tá precisando ser por aí, é que não é pra você esse vídeo, entendeu? Esse vídeo é só pra alguém que realmente tá entendendo que esse comportamento ou que esse tipo de coisa que tá te gerando ansiedade tá realmente te atrapalhando, tá? Vamos lá. A espiritualidade. Branco. Ó. Eu não sei, tem algum momento aqui, parece que tem uma coisa aqui do pinte seu quadro, né? Tem alguém aqui que tá em andamento, tá? Ou para finalizar algum tipo de situação, tá? Tem algo aqui que vocês amam muito, que vocês gostam muito, mas ou vocês querem ter um recomeço, ou vocês querem começar de uma forma nova. Tem alguma coisa aqui que vocês, por mais que tenham muito amor, e por mais que já tenham uma certa maturidade, né? Porque a gente tá te falando de um cavaleiro, não é mais um pajem, então tem um certo tipo de andamento, né? Tem algum tempo que eu tô fazendo isso. Quando a gente tá falando de cavalo, a gente pode estar falando também de desenvolvimento mediúnico, tá? Para algumas pessoas. Com alguma coisa, quando a gente tá falando de copa de amor, então pode ser que a gente tá falando de Rio Branco também, ascensão. Então pode ser assim, por mais que seja algo que eu tenha crescimento, né? Que eu possa me desenvolver aqui, ou que eu possa crescer. Talvez eu queira de uma forma nova, né? Eu queira começar do zero, queira começar de baixo, eu queira, de repente, vai um exemplo, né? Para alguém que incorpora, pegando o gancho do cavalo, eu vou começar, de repente, numa casa nova, né? Numa casa, né? Ou então, quando a gente tá falando de branco, quando a gente fala da mesa branca, né? Então, assim, eu vou começar por Kardec, um exemplo, tá? Então, assim, eu por mais que eu ame muito, vai um exemplo, né? As tradições que falam da incorporação, né? E aí, seja ela qual que seja interessante aí pra você, que você faça parte. Eu quero ir lá no Kardec. Eu quero ir lá no Kardec primeiro, né? E aí a pessoa vai, né? Porque isso tem muito a ver com o Rei de Espadas também, tá? Então eu vou ir pra lá primeiro. Então tem alguma questão aqui que, por mais que eu tenha andamento, por mais que eu goste, por mais que eu veja desenvolvimento, por mais que eu veja crescimento, por mais que eu possa ascender neste algo, eu quero começar de novo, eu quero pintar um novo quadro, eu quero que as coisas sejam diferentes, né? Eu quero começar do zero, ou então eu quero me iniciar na mesa branca, ou eu quero
trabalhar com magia natural, ou eu quero, tem uma coisa aqui com branco, né, com pureza, de repente a pessoa fala, eu quero ir para a igreja evangélica, eu não sei, cada um vai saber o que que é, né, porque tem essa coisa por mais que eu leve o vermelho para Jesus Cristo, né, por conta dos raios, tem gente que tem essa coisa da pomba, né, do branco e tudo mais, então tudo isso também que remeta ao branco, à pureza e tudo mais, que faça sentido para você, eu quero no estado de Buda, que é uma coisa mais, né, que o pessoal fala que é mais zen, né, aquela coisa branca, aquela coisa, né, enfim. Tem uma coisa que eu quero começar de novo, eu quero fazer de outra forma, eu quero fazer de um outro jeito. Tá. Mas é positivo para essas pessoas? É positivo? A luta. O rebelde. E a esquizofrenia. Ó, tudo vai depender aqui, tá? Se é positivo, se não é positivo. Para algumas pessoas que não vão trabalhar, ou então vão estudar por uma outra coisa e tudo mais, a gente está falando de questões realmente espirituais, mediúnicas e tudo mais, vocês vão flertar com essas questões, né, que o pessoal conversa, da esquizofrenia e tudo mais, né? Vocês, assim, para que isso dê certo e para que esse teu movimento dê certo, para que faça, você vai precisar fazer suas próprias regras e as coisas do seu próprio jeito, né? Porque a intenção aqui, seja do que for que está sendo movimentado, está vindo de um espaço onde você quer quebrar uma corrente, né? Você não quer estar amarrado, não quer estar preso a algum lugar, tá? E tenha uma questão assim, né? Então, assim, seja o que for, pra você tá sendo importante, senão você não estaria fazendo esse movimento, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Então, assim, é uma escolha que você tá tendo. O 2 de espadas fala sobre questões que a gente finge que não tá vendo, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas podem e a esquizofrenia aqui nesse caso, né, também pode falar disso, que são assim, você vai viver a vida e vão ter coisas que você vai acabar com o tempo, né? Você vai ter que ter muita sabedoria para lidar. E algumas coisas você vai saber que são espirituais, né? E aí outras coisas você vai lidar como uma coisa comum, né? E isso vai ser muito de acordo aí o que faz sentido. O que eu tô achando só é que tá tendo alguma coisa que eu só investigaria antes, tá? Por quê? Tá me lembrando, sabe, de situações que a gente que eu não gosto de terceirizar coisas, mas eu vou dar um exemplo, vai. Tu faz de conta que teu relacionamento não tá dando muito certo, vai. E aí tu pensa assim, que tu não tá mais conseguindo ver a tua esposa, né, ou teu companheiro, tua companheira aí de uma forma X. Você não tá conseguindo enxergar aquela pessoa daquela forma. E aí você pensa que você tá esfriando o relacionamento e tudo mais. E aí, supõe, vai, alguns lados, né? Pode ser que tenha um trabalho energético na tua vida e aí você tá achando que tá afetando a tua visão, né? Tá afetando, porque não pode afetar teu coração, mas pode te fazer questionar sobre coisas, né? E aí você tá se questionando e acabando se cegando, né? Com a carta da esquizofrenia, se cegando, e aí acaba, mesmo que as coisas, né, estejam diante dos teus olhos, você escolhe não ver, né? Você, de alguma forma, acaba fingindo que não tá vendo ou tá focando demais numa outra situação e circunstância e acaba se separando, né? Ou então a pessoa, você tá sabendo que a pessoa tá passando por um tratamento médico, tá passando por uma situação complicada e tudo mais, e aí, por interferência ou por alguma coisa, você foca muito, né, na ausência daquela pessoa, sendo que aquela pessoa está muito ocupada realmente fazendo coisas que fazem sentido e você acaba não vendo isso, né? Você vai se afastando e quando você vê, tem uma ruptura ali que acontece. Ah, porque aqui eu tô
tô preso, né? Tô amarrado, não sei o que lá, nananã, e existe algo oculto ali, tá? Então, assim, seja o que for, né? Pensa bem, né? Mas pelo que eu tô entendendo aqui, tem um ímpeto maior, que por algum motivo você tem uma necessidade de tirar alguma corrente, né? Seja ela verdadeira ou falsa, tá? E por rebeldia mesmo. Só tomaria cuidado por conta da luta, o rebelde e a esquizofrenia, para você não estar demasiado cansado e cansade. E de repente tomar uma atitude aqui por impulso, tá? E por fim gerando algum sofrimento para si, tá? É que é muito complicado, porque assim, quando uma pessoa, eu não sei, se você toma remédio, né, de alguma forma para ansiedade, para depressão ou algo assim do tipo, alguns médicos, né, que trabalham com essa linha espiritual passam o remédio e pedem para a pessoa procurar, né, o médico, não, procurar o espiritual, né, que aí trabalha com as duas coisas em paralelo, tá? Então só olharia as coisas por uma outra perspectiva, tá? Eu não sei, tá me chamando muita atenção esse pé aqui. Eu não sei se você vai ter que. Você tá olhando só uma pequena parte das coisas, está deixando de considerar a fonte das coisas, sabe? O que está criando essa situação. Eu vou vendo o restante da leitura, tá? Pra gente não parar muito tempo nessa aqui. Mas pode ser que você precise de uma consulta pra você só. Tem um amarelo aqui no bloqueio, fechando a torneira. Não sei se alguma coisa tá se fechando, alguma coisa tá. Alguma força, né? Tem alguma coisa aqui com relação a ego que precisa ser finalizada, que precisa ser terminada. É verde e branco aqui. Tem alguma coisa assim do externo que de certa forma você está querendo que seja curada e que seja limpa, tá? Com relação ao espiritual aí. E você precisa, na verdade, curar dentro de você, tá? Para que você veja, né, essa cura no externo, você precisa limpar, né? Purificar o teu interno, o teu interior primeiro, para que você veja essa cura do lado de fora. Tem alguma coisa aqui que você não está conseguindo enxergar. Me dá a palavra superar. Então tem alguma coisa que não foi superada por você. Tem uma coisa aqui com ímpeto, tá? Eu não sei, essa questão aqui do púrpura e tudo mais, eu não sei se você se sente sem importância de alguma forma, tá? Residência de número 8, eu não sei se você não sei se você não tem tido que é a residência de número 8, né? O, o desafio dela é ter disciplina para ter sucesso, né? Então, não sei se você, de certa forma, ou não tem vontade, né? Não tem tido vontade de ter disciplina e de ter sucesso nisso, com relação à tua espiritualidade. Não tá conseguindo entender isso como uma relevância na sua vida, mas estão falando para você tomar cuidado com relação
a interferências, tá? E aqui eu não tô nem falando pra você com relação a uma pessoa específica, mas pode ser de um grupo de curadores, tá? De um grupo de curadores, assim, pode ser uma coisa até de um padrão que está sendo colocado para que curadores desistam, né? Para que curadores tomem um caminho diferente, tá? Abram mão do seu cargo ou coisas assim, tá? Que se sintam inferiores ou não importantes ou não vistos, tá? De alguma forma. Não tá muito normal isso aqui. Mas tá, tem alguma energia, tá? Tá me vindo como se fosse uma névoa. Como se fosse neblina. Toma cuidado, tá? Família, aqui numa posição de desbloqueio. Não, desculpa, numa posição de desbloqueio, um imperador. Pra quem, assim, não conhece o pai, tá? Pra quem também tem algum problema com uma figura paterna, eu tô vendo um desbloqueio acontecer, tá? Ou para quem não tem contato com o pai, de repente eu vejo, né, de repente a pessoa ultrapassando algum bloqueio que ela mesmo tinha para, de certa forma, tá gravando? Para de certa forma chegar até você, tá? Alguém que podia estar de costas para você por algum motivo. Alguém também que pode estar com questões da justiça e a pessoa de repente não está conseguindo ter acesso, tá? Ou se de alguma forma você está reavendo a pensão de alguém, né? Pode ser um pai do filho, alguma coisa assim. Esse dinheiro parece que vem, tá? Porque tem alguma coisa aqui que estava escondida, tá? Com essa cura para escadas. Pode ser que tinha alguma coisa escondida, uma coisa assim que estava te prejudicando de alguma forma, né? De repente você tem uma grana que você precisa investir num trabalho seu e aí você está investindo na criança porque é necessário, é claro, mas essa parte era de uma outra pessoa, que essa pessoa estava dando as costas, essa pessoa passa a fazer a parte dela e você passa também a desculpa, gente. Tem uma questão aqui que estava causando muita ansiedade e um cansaço físico. Sabe, uma drenagem até? Mas tem uma coisa aqui que essa pessoa faz a parte dela e você consegue dar conta de fazer suas próprias coisas, sabe? Do que era necessário para que você aparecesse, para que você se desgastasse menos. Mas tem uma coisa muito de estar escondido, né? De estar se abaixando, de estar num canto assim onde ninguém te veja, tá? Então tem uma situação aqui com relação à figura paterna ou com figuras do gênero masculino ou masculino sagrado, uma pessoa com uma postura muito incisiva, muito autoritária, que de alguma forma te bloqueava e fazia com que você se sentisse menos ou você desaparecesse ou você não se sentisse tem uma coisa aqui adorada, tá? Mas assim, de alguma forma é como se, até porque quando a gente tem extremos, né? Você tipo, se sente muito ruim, quando você se sente muito apagada, você acaba, de certa forma, projetando que as pessoas te adorem mesmo, né? Que as pessoas gostem muito de você para além do normal, né? Então tem uma coisa aqui de pedir adoração, né? De buscar a adoração das pessoas, de buscar, né? E aí não é interessante isso para você também, tá? Então parece que alguma coisa se desbloqueia a ponto agora de você conseguir se relacionar com essas questões de sagrado masculino de uma forma mais saudável. Ou se é uma pessoa que tá devendo dinheiro para vocês, de repente, alguma causa, alguma coisa que vem aí desse espaço, tá? Eu tô vendo, fazendo com que esse algo que entra para vocês, fazendo com que vocês apareçam, né? Saiam de uma posição onde vocês não são ninguém ou algo parecido, tá? Aqui na questão da
prosperidade, pode ser essa questão aí, tá bom? De um dinheiro de alguma causa chegando para vocês, tem algum processo que tá sendo liberado, tá? Pode ser também, tá? Tem aqui um salmão quase bloqueado, tá? Então, assim, pode ser questões de separação mesmo, tá? Não sei se vocês estão se separando ou algo assim do tipo, tá? Ou se é algum divórcio que aconteceu em algum momento, ou se são situações assim que algum casamento ou alguma relação que você teve no passado tenha, de certa forma, batido um martelo a ponto de você se sentir presa e preso e prese numa situação e parecia que você não ia conseguir sair dali, parecia que aquilo Deus tinha decretado, era karma, era qualquer coisa. Seja o que for que você acredite, tá tendo um desbloqueio aqui desses tipos de confusões. Tinham situações que, assim, para vocês conseguirem alguma coisa, tinham sempre que brigar, tinham sempre que se colocar de uma forma muito incisiva, muito autoritária. Agora vem uma questão aqui de vocês conseguindo sentir assim, que o dinheiro de vocês, que chega na mão de vocês, é relativo ao teu sucesso. Parece que tinham pessoas assim que, eu não sei, às vezes tem questões de trabalho, que você tem que fazer equiparação salarial, né? A pessoa te contratava com uma função, você fazia de 300 pessoas e aí ganhava só de uma pessoa. E aí eu tô vendo aqui essa questão de resolução, tá? Que teve uma briga, tá? Mas que tá quase se finalizando, tá? Esse mês de junho aí, muito provavelmente vocês vão sentir que tem algo que foi resolvido, tá? Parece que vocês não sentiam colaboração, ou de algum grupo, ou de pessoas também para, assim, não sei se vocês precisavam de testemunhas e não tinham testemunhas, e aí vão ter testemunhas agora para poder dar um checkmate, né, com relação a alguma situação. Pode ser também vocês parando de brigar com a energia do dinheiro, tá? Parando de brigar com a energia da prosperidade. Vocês podem estar agora se abrindo, tá? Pra ganhar mais ou para realmente, a partir de hoje, eu me abro pra prosperidade, eu me abro, tá? Vocês batendo o martelo ali, decidindo, a partir de hoje eu não me bloqueio mais, a partir de hoje eu tomo, né? O meu lugar, né? E eu faço, e a partir de hoje sou eu que vou decretar o que vai ser e o que não vai ser, tá? Plantas aquáticas. Tem uma coisa aqui que vocês não sabiam lidar com os sentimentos de vocês e parece que vocês se tornam especialistas em lidar com isso em questões de prosperidade. Parece que, sabe quando a gente precisa conseguir manter uma postura X para conseguir alcançar algo, para conseguir chegar em algum lugar e a gente não consegue? Eu tô vendo aqui que parece que vocês aprendem a filtrar a ponto de se tornarem especialistas nisso. Pode ser que mais para frente vocês consigam até fazer disso um business também, tá? Se isso já não é o business de vocês, tá bom? Se for, isso é algo muito inteligente, tá? E é algo que vai te trazer muita estrutura material, viu? Desde que você decida que isso pode ser um trabalho, isso será, tá bom? Porque a base que você tem nisso, tá? Em todo esse empenho com relação a isso que você diz como prosperidade e a tudo que te levou a bater esse martelo, foi baseado em amor, tá? Então não tenha medo que isso vai dar certo, sim, com certeza. Aqui a gente tem, na área do sucesso, eu tô vendo um 3 de paus, uma posição de equilíbrio. Tem alguma espera, mas como ela tá numa posição de equilíbrio e tá fogo no fogo e tá certo, pelo que eu tô entendendo aqui, tem algo que você já vem fazendo e o sucesso está sendo consequência dessa postura. Então, é como se você já tivesse, né, dando andamento, né, fora essas questões aqui que você vem trabalhando, tem uma coisa que você já tá fazendo, é só você esperar que isso vem, tá? Que isso vai chegar. Isso que é seu vai chegar.
sala de comando, é isso. No momento que você tem essa retomada, tá? Você começa a atrair mais pessoas que pensem assim. O que acontece? Você estava com o seu campo muito aberto, tá? Para os outros. De alguma forma você estava sendo acessado aí, tá? Então tem uma coisa aqui de você de você escolher as coisas mesmo. Eu não sei se você estava indo pela cabeça dos outros ou se você estava indo estava sempre abraçando o projeto dos outros, fazendo coisas que os outros faziam, tá? E aí, uma outra coisa que eles estão falando é assim: se você está em dúvida se alguma coisa vai dar certo na tua vida, tome como exemplo essa área que você já se sente no comando, essa área que você já faz e recebe, né? E você só espera os resultados, né? Você fez um investimento, você escolheu um bom investimento e dali você recebe seus dividendos, certo? Então eu vou receber esse dinheiro aqui, então eu já sei que eu fiz, eu juntei, nananã, coloquei lá e aquilo me dá um retorno, né? Então assim, tudo aquilo que você fez e você espera e o retorno chega para você, que você sabe que é só fazer e esperar, que eu tenho certeza que dali vem, né? É para você usar de exemplo essas áreas da sua vida que já te trazem esse resultado, tá? Porque tem uma coisa assim que o sucesso aqui é só uma questão de tempo, tá? Para quem já não tem sucesso e para quem já tem sucesso em alguma área da vida que já se sente muito bem sucedido, essa área que você não tem sucesso, você vai ter sucesso se baseando nessa que você já tem. Então, como que você chegou nessa? Então, os passos são os mesmos, tá? Tem relacionamentos aqui, tem o ciclo se finalizando, tá? Quero dizer, acabou minha memória. Fui excluir algumas coisas pra gente continuar gravando esse, tá? Porque o vídeo é muito longo. Na área dos relacionamentos, tem uma posição aqui de bloqueio, tá? E algo quase negativado. Então, assim, é como se de alguma forma. E aí você vai ver se isso é positivo ou negativo pra você. Deixa eu só pegar aqui um complemento pra saber a direção disso aqui. Frutos energéticos, plantas naturais. Então, tem uma coisa aqui que é natural que aconteça, tá? Eu não sei se você tem algum medo de algum ciclo se finalizar, do relacionamento, existe medo, né, do relacionamento acabar, alguma coisa assim. É como se você precisasse continuar, né, vivendo, trabalhando nos fins que você acha que fazem sentido para você, naquilo que você não quer mais que exista na sua vida, né? E trabalhando também nos recomeços, né? Nas coisas que você acha que você deve continuar alimentando. Nada mais além do que você já tá fazendo aí, tá? Pela sua energia. Que naturalmente essa sua sensação de que o relacionamento vai acabar, ou que a questão, sabe, seja o que for, né, sobre essa área, que não necessariamente você esteja se relacionando, mas de repente você pense que você nunca vai conseguir estar com alguém, ou que é um ciclo que nunca termina, sabe? Isso naturalmente vai acabar conforme você for fazendo esses movimentos de continuar a sua vida, tá? E de dar foco no que realmente importa aí na relação ou com relação a esse tema, tá? Então, assim, eu acabei de terminar com um relacionamento e eu tenho medo que isso não se finalize, né? Que isso não termine, ou que eu viva sempre a mesma coisa, né? Conforme você vai trabalhando o seu amor próprio, trabalhando as questões que a gente vem conversando, tratando das carências, né? Desgastando os assuntos que muitas vezes podem ser importantes desgastarem nas terapias ou falarem, né, várias vezes, e você sem achar que você está sendo uma chata, um chat, sabe? Porque eu acho que isso não vai te ajudar, né? Então, considere as carências que você tem, porque até a Ana Carolina uma vez citou, acho que uma frase de Manuel de Barros, que fala, né? O que falta em mim é o que em mim mais aparece. Então, não importa o quanto você tente esconder alguma questão sua,
aquilo que tá faltando simplesmente falta, né? A carência que existe, ela existe e ela vai aparecer, tá? Então, olha pra ela, porque todo mundo já deve estar vendo. E aí, às vezes, você tá pensando que a pessoa. Eu tô evitando para que as pessoas não me vejam dessa forma, e é exatamente isso que elas estão vendo por conta de você não colocar pra fora quem você é, sabe? Então, tem essa questão aqui de você ir trabalhando, né, nessas situações para que a sua vida caminhe de uma forma a te trazer ganho e não perdas, tá bom? Para que você finalize totalmente esse ciclo e para que você também tire essa sensação de você de que você vai terminar a qualquer momento, tá? Por conta de ciclos anteriores que ainda te assombram ou te entristecem ou desencorajam, tá bom? Aqui a gente tem a criatividade no bloqueio. Tem algumas coisas aqui, tá? Pode ser que vocês tenham bloqueado alguma. Eu não sei se tem alguém aqui que a gente estava conversando sobre mediunidade. Eu não sei se vocês estão bloqueando, tá? Algum contato, tá? Eu não sei se vocês faziam parte de uma estrutura, tá? Porque esse 3 de ouros pode estar remetendo ao templo, a um lugar onde você frequentava, ou coisas do tipo, ou pessoas desses campos. Eu não sei, mas parece aqui um bloqueio mediúnico, tá? Tá tendo um bloqueio mediúnico aqui. Por questões de proteção mesmo, tá? Não sei se vocês eram médiums de trabalho e aí agora vocês estão bloqueando isso por conta de não estarem trabalhando com isso. Tem um pedido aqui de vocês curarem alguns conflitos com relação a esse tema, tá bom? Então, talvez tenha alguma coisa que tenha ficado mal explicada ou mal entendida, tá? Que seria interessante você tirar dúvidas com relação a isso. Quando a gente está falando de ouros, a gente está falando de todos os elementos juntos, né? Então é como se a gente estivesse falando que existem vários pontos de vista e várias formas de entender alguma coisa. Então, às vezes, alguém fala A, a gente entende B, ou então às vezes a gente fala A e a pessoa entende B. Então, de repente, desgastar esse assunto, chegar ao final e realmente entender o que foi falado mesmo. Ou, de repente, entender se a pergunta que foi feita realmente foi respondida, né? E aí é melhor perguntar, pergunta não merece castigo, tá? Tem uma coisa aqui de bloqueio, tá? Mas pode ser que alguém aqui, se já conversou, se tá tudo certo, tá? Realmente está sendo bloqueado para que não exista conflitos e para que realmente vocês fiquem protegidos, tá bom? E aí, amigos, a gente tem aqui um cavaleiro de espadas. Pode ser que os amigos de vocês sejam pessoas muito determinadas, né? Aqui tem preto. Tem residência de número 2. É só interessante aqui, eu não sei se vocês falam muito do relacionamento de vocês para outras pessoas. Por algum motivo, eu não sei se essas questões da espiritualidade, que aí vocês vão, cada um vai adaptando, tá? Que a gente pode fazer o link ali com aquela informação, porque veio na mesa, ou não para quem não é, tá? Das religiões de matriz africana e nem das outras vertentes que existe a incorporação, tá? Então, mas pode ser assim que por conta de você incorporar ou trabalhar e tudo mais, você tinha uma proteção específica, tá? Para corte de demanda com relação ao seu relacionamento, tá? Principalmente com relação a coisas no teu ciclo de amigos ali, tá? Então você tinha uma certa proteção. Então aí hoje eles estão pedindo assim, como você não tá fazendo esse trabalho, que seria interessante vocês não comentarem muito da vida de vocês, tá? Não falarem, evitarem ao máximo o impulso de falar ou de comentar coisas do relacionamento no seu ciclo de amizades, tá? Por proteção mesmo. Porque existia um corte de demandas sempre, tá?
mas no momento não vem acontecendo. Aqui tá, é como se você tivesse o branco invertido, né? É como se não tivesse uma coisa muito pura, tá? Com relação às amizades, assim. Tem uma coisa muito competitiva e tudo mais. Não sei se vocês se tem algum que fica sempre comparando, tá? Eu não sei se tu tem alguma coisa a ver com o teu business, mas é como se você precisasse guardar pra você, tá? Principalmente e também com relação aos seus. Não sei se o teu business tem a ver com a residência de número 2, que são as relações, né, de relacionamento, tá? Eles estão pedindo pra você evitar, tá? Guarda pra você as questões. Não conversa muito, não tenta não ficar abrindo muito, tá? Aqui, desculpa, gente. Não tem pelo na minha casa. Trabalho aqui com eremita. Provavelmente vocês trabalham sozinhos, né? Ou querem trabalhar sozinhos. Está sendo desbloqueado uma nova forma, tá? De fazer as coisas. Pode ser também que esteja sendo desbloqueada também uma promoção para você ou uma nova ferramenta, de repente, para você que você consiga utilizar sozinha, sozinho e sozinha para fazer com que o teu serviço seja mais assertivo, tá? Porque parece que você já tinha expertise, já tinha o know-how, mas não conseguia colocar em prática algumas coisas, mas parece que vem uma informação nova, tá? Uma informação que acende e faz você alcançar mais pessoas, tá? Tem uma questão aqui também de bajulação, uma questão aqui de gente falando coisas, dizendo coisas, tá? E é como se você precisasse filtrar mesmo, tá? Eu não sei o que você tá vivendo, eu sei assim, né? Eu passei muito tempo vivendo de uma forma independente, tá? Na espiritualidade. Se a gente não tá falando, né, disso, é porque veio essa coisa aqui na mesa, tá? E aí cada um vai entender da sua forma, tá? Ou se de repente não tem nada de espiritualidade, né? De repente você é uma pessoa que escutou muitas coisas dos outros o tempo inteiro, e aí agora você não. É importante que você consiga separar. E aí, aquela conversa que a gente teve no começo, né, da leitura, que é você lidar com a verdade mesmo, né? Isso é verdade com relação a isso? E a espiritualidade, os seres, os guias, geralmente eles trabalham assim, se você perguntar, eles vão te responder, né? Então, assim, teve lá atrás, né, quando eu não sabia muito bem, uma pessoa me ensinou que, assim, quando eu tivesse com dúvida de alguma informação, eu falo, se a informação vem em nome de Jesus, e você escuta como que vem a resposta. Porque a verdade, ela tem como você saber. E o Alexandre Comino também, ele fala muito sobre, não tem como você canalizar, você não entender o que que é um egum e o que que é o teu guia. Tem muita diferença na energia. Então, assim, é como se precisasse lidar com as coisas a partir do espaço de verdade mesmo, tá? Porque, assim, tem um desequilíbrio aqui, tem uma coisa aqui que precisa ser olhada e precisa ser olhada com sabedoria mesmo, sabe? E, assim, o eremita tá falando de uma sabedoria interna. Então, assim, você já tem maturidade pra saber o que é verdade e o que não é. Então, eu não sei, seja o que for, tá? Seja o que for que esteja, tanto te fazendo olhar as coisas dessa forma, né? De uma forma eu preciso sair ou de uma forma eu não preciso sair, seja o que for confortável para você, que fizer sentido para você, tá? Tá sendo aqui a partir de um espaço de que você já tem maturidade para saber. Então, se tem algo, suponha, que te coloca no medo, que fala assim, você não vai ficar aqui, você não vai fazer isto, tá? Porque você não sabe se é teu guia, se não é mentira, porque você já tem maturidade aqui para saber.
Você não sabe o que você quer, no sentido assim, você não pode sair por conta disso, disso e disso, você sabe também se você pode ou não. Então, assim, eu não sei quais são as coisas aqui, tá? Então, assim, seja o que for, tá? Você tem maturidade para saber o que você quer, né? Então, se tem alguém te amarrando num lugar, dizendo que sem aquele lugar você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você sabe a verdade sobre isso. Se você não tá ficando num lugar porque você acha que você não é bom o suficiente ou coisa assim do tipo, você sabe a verdade sobre isso, sabe? Então, faça o que o teu coração te mandar. Mas existe um desequilíbrio nesse momento, que você precisa trazer uma cura e organizar as coisas no seu trabalho, tá? Tem uma coisa aqui do seu guardião te conduzindo para que você consiga sair desse tipo de confusão, tá? Assim, uma coisa aqui que tá dando briga, tá? Então, assim, não sei o que você tá passando aí. Você precisa reconsiderar ou desconsiderar, tá? Faça o que faz sentido para vocês, tá bom? O que você precisa fazer é viver com saúde, tá? Então, veja, se o lugar que você está, ou que você, não sei, o que está em questão aqui, tá te trazendo mais saúde ou menos saúde, tá? E aí você vai, tá saudável ou não é saudável para você? E aí você vai vendo suas respostas, tá? A saúde aqui tem ansiedade, não sei se você tá fazendo terapia, mas se não tiver, é importante que faça, tá? Ou também, né, se tem questões de ansiedade aqui, muitas coisas são do espiritual, então você precisa ver, tá? De trabalhar de alguma forma esse teu espiritual. Tem o marrom aqui numa posição de desbloqueio. É preciso que vocês façam exercício de aterramento, tá bom? Esse aterramento vai acontecer tanto junto a esses trabalhos, sabe quando a gente faz trabalhos ao ar livre, tá? Tai Chi também, né? Tem Tai Chi, Yoga, esses exercícios que vocês fazem, né? Num campo e tudo mais, aberto, tá? Esse aqui tá pedindo uso em paredes internas. Então, não sei se vocês estão buscando esse tipo de informação fora, tá? Mas tá pedindo um aterramento em lugares internos. Não sei se de repente vocês meditarem só com vocês, tá? Que geralmente quando o marrom, né, me pede, mas eu não tinha lido aqui. Geralmente quando o aterramento pede, eu sempre falo pra pessoa estar em contato com a natureza, né? Mas aqui tá pedindo pra você estar com você. Não sei se você tá buscando isso muito fora, tá? Tem uma coisa aqui de sala de estar e sala de estudos. Não sei se mantrando, tá? Trabalhando com mantra, fazendo exercícios com chakras, fazendo alinhamento também, de repente, tá? Alinhamento energético, fazendo, né? Contratando alguém que faça alinhamento, reiki, mas pode ser algum atendimento mais personalizado, por alguma terapia, tá? Tem aqui o vermelho e o multicolorido. Tem algumas questões que você precisa ver no chakra básico, né? Que são essas questões de aterramento, porque o chakra básico, o que acontece? Eu entendi, porque o vermelho e o multicolorido, os dois estão falando de uso externo. O que pode estar acontecendo é que você não está forte internamente para que você consiga sustentar energias de fora e vários tipos de pontos de vista também, tá? Então, assim, é como se você precisasse fortalecer o seu interno, o seu interior, tá? A sua própria saúde, para que você consiga dar conta de sustentar coisas fora, né? Tanto as questões de chakra básico quanto todas as outras, porque o multicolorido vai falar de
Está sendo a Kundalini, eu não sei se tem alguma coisa do estudo da Kundalini, tá? E o Tantra também, tá? Que pode ser que faça sentido. E faz muito sentido ser dentro, né? Tá? Gente, espero ter ajudado, tá? De alguma forma. Ah, se você é reikiano, reikiana, reikiane, faz cromoterapia ou coisas assim, primeiro faz em você, tá? Você estando bem, estável, tranquilo, tranquilo e tranquilo com você, você consegue fazer esse movimento também externo, tá? Você ajuda outras pessoas, então ajuda você com as ferramentas que você tem e depois joga pro mundo que vai dar bom, tá bom? Gente, espero ter ajudado, tá bom? De alguma forma. Até o próximo vídeo. Beijo.